assumo ao colega Ricardo Rezende, é do Instituto Universitário de Lisboa, conhecemos na CNAPS, vim falar sobre a utilização de videoletras e trabalhos manuais na engenharia de estruturas para arquitetos. É isso. Muito obrigado. Quero agradecer primeiro o convite para vir aqui à Aveiro. Já não vinha à Aveiro há uns anos, 3 ou 4 anos. Tempo da estação até aqui dar uma volta e está um dia ótimo. E agradeço muito o interesse também por este trabalho. Eu vou aqui para a sou engenheiro civil, engenheiro de estruturas e fiz... E, portanto, a minha carreira, a minha formação de base, o meu doutoramento não foi na universidade, foi no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que fazia muito trabalho de contrato, muito trabalhos de ensaios de campo, modulação numérica, e depois, há meia dúzia de anos, aterrei, ou mudei para o ensino na arquitetura. E, portanto, é um choque, ou foi um choque grande para mim, habituado à formação do técnico, assim, pura e dura, uns professores de matemática, nomeadamente, assim, aquilo é assim, atiravam-nos aos leões e nós depois, ou atiravam-nos ao mar e depois caía ao fundo. Mas aquilo foi mudando, mas já no meu tempo no técnico se discutia a pedagogia, mas ninguém ligava muito ao caso e eu, quando cheguei à arquitetura, tive imensas dificuldades, ou melhor, da maneira como o ensino superior funciona, os alunos tiveram imensas dificuldades comigo, mas eu também as sentia como minhas. E ao longo destes vários anos tenho vindo a desenvolver uma série de estratégias para dar melhores aulas. E que vou aqui mais ou menos resumir, principalmente uma experiência que fiz o ano passado e que estou agora a continuar e até a desenvolver mais na cadeira de Estruturas 2 e Estruturas 3, que são duas das cadeiras que eu dou, mas também algumas das iniciativas têm vindo a ser desenvolvidas já ou experimentadas ao longo dos anos, especialmente estes trabalhos manuais. Mas, portanto, a minha formação em pedagogia é das conversas que vou tendo e, infelizmente, são relativamente poucas, mas neste trabalho, nesta cadeira, há um contributo forte do meu colega, o Dr. João Monteiro, que é funcionário do ISCTE e se dedica a esta área. Aliás, é funcionário do ISCTE, mas neste momento passou para o Instituto Superior de Educação de Lisboa. Não sabemos se irá voltar. Vou falar um bocadinho sobre o contexto para se perceber as dificuldades destes alunos. Portanto, eu ensino no mestrado integrado em arquitetura, portanto, é um mestrado que dá-se uns 5 anos, o mestrado integrado confere o grau de mestre em arquitetura, depois permite o acesso ao estágio para se poder exercer a profissão de arquiteto, embora alguns dos alunos não sigam depois a arquitetura de ateliê ou de obra e sigam por outras áreas. Eu vou pôr aqui, são 2 minutos, um vídeo aqui, se estiver bem, do coordenador do nosso curso. O mestrado integrado em arquitetura do ISCTE-UEL está inserido na Escola de Tecnologias e Arquitetura. Ao terminar este curso, os alunos estão habilitados para interferir no território, projetar edifícios, conceber espacialidades e para representarem as suas ideias através de desenhos e maquetas. Os estudantes deste curso estão também preparados para contribuir para a investigação científica na área da arquitetura e do urbanismo. A inserção deste ciclo de estudos numa instituição académica como a ISCTE-UEL, onde predominam as ciências sociais, económicas e tecnológicas, intensifica a consciência multidisciplinar da arquitetura e uma cultura de compromisso com os outros saberes. Esta proximidade disciplinar permite a extensão e o aprofundamento temático da cultura arquitetónica num plano de grande novidade, tanto ao nível nacional como ao nível internacional, contribuindo para a percepção... Vou parar, porque isto acho que ele já disse as coisas que eu queria principais. Portanto, quando se descreve, ou quando o diretor do curso descreve o que é esperado dos alunos, ele fala de percepção crítica, fala de incorporar outros saberes, mas até se vê pelo ambiente, isto é um ambiente muito de trabalhos manuais, muito de concepção do espaço e pouco ligado na prática, na prática na universidade, mas pouco ligado às tecnologias e aos saberes tecnológicos. Ou seja, os alunos desenham em computador, desenham em CAD, mas no fundo aquilo é um estirador eletrónico. Eles
a noção deles, o que eles têm que produzir no final do curso ou no final de cada ano, são os desenhos e umas maquetes que têm muito pouco de construtivo e muito pouco de cálculo. Ao contrário dos alunos, por exemplo, de outros cursos de arquitetura em outros países, como a Suíça ou como Espanha, nós temos uma cultura de arquitetura que vem das escolas de belas artes. E, portanto, está muito mais ligada à escultura, se quisermos, ou à pintura, do que à engenharia, como acontece em outros países. A exceção terá cá em Portugal, talvez, um pouco o Instituto Superior Técnico, que tem um curso de arquitetura relativamente recente. Pronto, e refletindo isto, a prova específica, ou a prova de ingresso, é a geometria descritiva. Ou seja, os alunos chegam ao curso, podem não ter matemática desde o 10º ano, desde o 9º. E muitos deles, do que eu vou falando, já o 7º, 8º e 9º, se calhar já fizeram deixando a matemática para trás. A distribuição do curso é esta, aqui os créditos refletem mais ou menos refletem o peso das áreas, a área de arquitetura, que significa projeto de arquitetura, é o trabalho de ateliê, no fundo, monta-se um ateliê dentro da sala de aula, aliás, dentro daquela sala de aula, maquetes e papel por todo o lado, ocupa 140, portanto, se virmos aqui, um pouco mais de metade das áreas, do total. Depois temos aqui as áreas de tecnologia, onde tem que caber tudo, tem que caber os sistemas de construção, as estruturas, as partes de informática, depois aqui o desenho, onde também cabe o desenho dado por professores de belas artes, mas também o desenho por computador, cabe tudo aqui dentro, e depois outras áreas, urbanismo, embora aqui a arquitetura também se aborde urbanismo, geografia, e depois aqui outras áreas de competências transversais, são um pouco à escolha dos alunos. No currículo do curso aparece, infelizmente, na minha opinião, logo no primeiro e no segundo ano, enquanto os alunos ainda estão a aterrar na universidade, estão a lidar com todos estes, com o que é estar na universidade, umas cadeiras de estruturas, 4 cadeiras de estruturas, 2 no primeiro ano e 2 no segundo, com um peso bastante pequeno, em termos tem 3 créditos cada uma, e com ainda menos horas, portanto tem 1h30 por semana de aulas. E portanto tem nestas 6 horas por semana de aulas, podia ser, se fosse uma cadeira semestral, seria tudo num semestre, 6 horas de aulas. Temos que, ou neste caso tenho eu e o meu colega, mas pessoalmente eu, de pôr os alunos a saber perceber como é que as estruturas funcionam e sabê-las calcular, porque não há outra maneira de saber como é que elas funcionam sem se perceber um pouco de cálculo estrutural. O que é que os alunos pensam quando pensam em arquitetura? Pensam nestas obras fantásticas, aqui o pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe, que é realmente fantástico. Portanto, o que eles pensam nisto, neste desenho de espaços, nestas texturas das paredes, nos volumes, nos espaços criados pelas paredes, nos reflexos, toda esta pintura. Aqui mais uma fotografia da mesma casa, do mesmo pavilhão. E depois vive-se também na arquitetura, como a Alice ensina muito, um aprender da experiência. Ou seja, aprende-se arquitetura não seguindo um método de abordagem dos problemas formal, mas seguindo o que os grandes mestres fizeram. E, portanto, se está sempre a evocar o Mies isto, o Cis aquilo, o não sei quantos aquilo outro, e a dizer, olha, eu acho que isto segue, o professor diz ao aluno, olha, eu acho que isto é parecido com o que o não sei quantos fez em São Paulo, não sei o que mais, e, portanto, uma coisa completamente empírica, não completamente empírica, também varia muito com os professores, mas é muito das belas artes, é muito esta abordagem das belas artes. Também ninguém diz, e não sei como é que eu ensino belas artes, mas eu ensino um aluno de escultura, não lhe vão dizer, então, para fazer uma obra, faz primeiro isto, depois isto, a abordagem do engenheiro ou das ciências exatas. Depois, a realidade, o que é que os alunos encontram? Encontram edifícios corriqueiros. Este não será tão corriqueiro assim, mas é uma fotografia que depois... E que, quando se chega à parte de os trabalhar na realidade, no mundo real, o que se nós nos separamos é o mesmo edifício, já durante a obra, e nós temos aqui problemas. Temos materiais antigos, temos aqui umas estruturas de suporte que é preciso calcular, temos aqui problemas de trigonometria, que já vamos ver a seguir, de forças, temos cargas distribuídas nas paredes devido ao vento, é um problema destes edifícios, se nós lhes arrancamos o miolo, as fachadas ficam frágeis durante a obra, até pormos o novo miolo. Como é que calculamos estas cargas? Para um engenheiro são problemas não lineares, estocásticos, se formos um problema muito avançado. E os alunos, coitados, apanham com isto aqui em cima e eles ainda, desde o 7º ano, já estão perdidos. O
Aqui só para explicar um bocadinho mais, um edifício, um projeto, ou melhor, a análise estrutural de um edifício, os alunos não fazem nada tão complexo como isto, é feita hoje em dia por softwares que nos desenham diagramas de esforços, mas separamos aqui, isto aqui são tudo parábolas, e eles têm que perceber que aquilo é uma parábola, é uma função de segundo grau, que vem originária de uma função de primeiro grau, depois é função da carga e do tipo de condições de fronteira nas barras, e, mais uma vez, isto é difícil de engolir. Depois há estes aspectos construtivos todos, as paredes que nós vemos habitualmente, muitas vezes são feitas com perfis de parede fina, de parede grossa, moldados a frio, moldados a quente, e é preciso um bocado, enquanto os alunos ainda bem fresquinhos do ensino secundário, pouco habituados a problemas reais e a problemas abertos, ou seja, problemas sem solução ótima, sem uma solução, há imensas soluções, há imensas formas de fazer estas paredes, e eles têm que escolher uma, que eles se habituem a escolher uma, e eles vêm muito à procura se está certo, está errado, eu nem sequer sei fazer as contas, como é que eu abordo os problemas. Aqui o exemplo, por exemplo, aqui numa construção tradicional, este tipo de estrutura, esta asna, uma construção tradicional, depois resolve-se fazendo um problema deste género. Temos aqui condições de fronteira, aqui globais da estrutura, temos aqui as barras, com propriedades, com áreas, com módulos de elasticidade, com condições de fronteira entre elas, neste caso é de rotações livres entre elas, temos forças exteriores, temos sistemas de equações para resolver e tentamos que eles também, ao mesmo tempo, relacionem isto com isto. Estejam a pensar, quando estão a ver isto, e estejam a começar a pensar, espera lá, isto aqui é uma barra, eu vou só utilizar o eixo. E é isto que nos traz as dificuldades. Depois recorre-se, aqui começamos a ver aqui alguns, isto já será um bocadinho mais complexo do que nós lhes apresentamos, mas o tipo de tabelas que eles têm que utilizar, tabelas de materiais em perfis metálicos, que eles têm que saber ler, têm que perceber o que é esta propriedade aqui, o que é esta, uma está em centímetros à quarta, é preciso converter centímetros à quarta para metros à quarta, centímetros para metros já é difícil para alguns, centímetros à quarta para metros à quarta, têm que multiplicar aquilo por 10, por 100 à quarta, aquilo é um quebra-cabeças para muitos e encravam muito naquilo. Qual é o outro desafio que nós temos? É suposto que as cadeiras práticas de arquitetura se sustentem e apeguem nos conhecimentos das outras cadeiras das outras disciplinas do urbanismo, do desenho, por aí fora, e as apliquem, ou seja, que integrem esse conhecimento. E assim nós podemos dar aos alunos uma certa injeção no primeiro e segundo ano, e depois no terceiro, e no quarto e no quinto, os professores de projeto obrigam-nos a relembrar e a abordar estes problemas. Na realidade, isso depois acontece muito pouco. Acontece muito pouco, e eu vou aqui mostrar porquê. Porque os resultados finais dos projetos, muitas vezes de um ano de trabalho ou de um semestre de trabalho, são coisas destas, muito conceituais. Ou seja, chega-se poucas vezes ao problema prático de como é que isto se constrói, quanto é que isto pesa, como é que isto se transporta, quais são as reações no terreno. Mais exemplos de maquetes, de trabalhos finais. Esta será uma maquete aqui, eu diria que esta será, não sei de que ano é que é esta maquete, penso que é do segundo ano ou do terceiro. Aqui isto penso que é uma maquete de segundo ano, vê-se que as maquetes estão mais toscas, ou então ainda são de trabalho, mas há ali um grande ênfase nas maquetes, serem bonitas e realmente são fantásticas. É aqui um trabalho de primeiro ano, primeiro semestre, portanto é aqui uma coisa completamente conceptual, não sei, isto é mais desenho ou, como eu diria, escultura. Eu estou a ensinar aos alunos estruturas e eles em projeto de arquitetura estão a falar com coisas assim, de volumes e espaços e coisas assim. Qual é o contexto dos alunos? Temos aproximadamente metade dos alunos vem da área de artes, com enormes dificuldades em matemática e não só em matemática, mas em cálculo numérico simples. Coisas simples, como multiplicar potência. O que é uma potência? O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Ah, está bem. E depois mesmo a máquina de calcular. Deixo usar a máquina de calcular. Eu digo, trago a máquina de calcular para a aula, que é para não chegar ao teste, e me perguntarem como é que aquilo se utiliza. Ou porque, olha, não tem pilhas. O que acontece? Não sei se aqui tem estes problemas, né? Imagino que sim. Mas resolver frações, resolver uma equação linear, passar um termo para o outro lado e trocar do sinal. Não se lembram disto, ou não, quer dizer, chumbaram já no 8º ano, quando se fala disto. Cálculo vetorial, uma boa parte não chegou a falar, e como se vê, isto são tudo vetores, são forças. Pronto, e depois outras características são comuns a todos os alunos da universidade. Falta de autonomia no estudo, pensam que se pode estudar pelos PowerPoints, nestas cadeiras de estruturas não dou PowerPoints, faço tudo no quadro.
mas também têm dificuldade em assumir que há dois livros, eles leem uma coisa para um livro e leem outra coisa para o outro e não percebem que há um livro para que é melhor, explica melhor uma parte e outra. Portanto, uma enorme falta de autonomia. Eu quase que os levo pela mão à biblioteca a dizer, estão aqui os livros de estruturas, estão os PDFs no e-learning, na plataforma de e-learning, e mesmo assim há uma resistência de o professor não nos podia dizer qual é o livro, qual é as folhas, como se mais querem tudo, e eu evito fazer isso, e não faço vendas. Pronto, depois, ritmos de aprendizagem muito distintos. Tenho alunos na primeira fila que estão a acompanhar e dizem, professor, mas espera lá, mas então aí é ao cubo, mas isso não devia ser ao quadrado. E eu, não, olha, reveja por isto, não sei o que mais, e ao cubo, vem daqui, não sei o que mais. Ele, que engraçado. E depois tenho outros lá atrás, os coitados, já nem sequer veem o quadro, mas aquilo realmente é muito... estão perdidos, perderam-se logo na segunda semana de aulas. Depois esta questão que já abordei, problemas com soluções ou sem soluções, sem sequer haver uma solução ótima, porque os critérios são tantos, ao estrutural, ao ambiental, e nós vamos falando destas coisas, vamos puxando, olha, aqui esta estrutura metálica, mas reparem, não se esqueçam, do ponto de vista de emissão de CO2, isto é péssimo. Eles, então o que é que nós fazemos? Não vos vou dizer o que é que fazem, em cada situação, se o prazo para a obra for pequeno, se calhar tem que ser estrutura metálica, porque não há volta a dar. Mas e o CO2? Olha, paciência ao CO2. Então não é para fazer tudo em madeira. Não, às vezes é madeira, outras vezes é estrutura, outras vezes é metálico. Em cada situação, eles ficam muito confusos com isto. E depois, esta grande dificuldade é esta dificuldade em produzir modelos mentais, ou seja, pegar uma situação concreta, um edifício, uma estrutura, e que é difícil de abordar, tem imensa informação, e extrair o essencial. Não, eu não preciso pensar nas barras todas, estas paredes não são estruturais, deito-as fora, já não me interessam, vou tirá-las do modelo. Estas barras, esta guarda, ou este corrimão, não interessa, não é estrutural, eles querem pôr lá o corrimão, não interessa, não é o corrimão que aguenta o edifício, mal estaríamos. E, portanto, muita dificuldade em distinguir o que é importante e depois esta reduzida ligação à realidade e prática. Um engenheiro civil acaba o curso, não sabe muito bem ligar as coisas, mas depois vai trabalhar no gabinete de estruturas ou a obra e o convívio com os problemas, falo de relembrar as coisas, mas o arquiteto muitas vezes nunca mais vai estudar estruturas na vida. Portanto, tentamos que esta aprendizagem seja feita no curso. E, portanto, tenho vindo a desenvolver aqui uma prática pedagógica que, em primeiro lugar, promover o sucesso académico, reduzir tenho tido sempre umas taxas de insucesso grandes, apesar, tenho que dizer isto, não é coisa, apesar de eu ser um professor bastante popular com os alunos, de ter sempre classificações muito boas dadas pelos alunos, mesmo, ou seja, chumbo em 70, chumbo 20 ou chumbo 30, mas a minha taxa de aprovação está lá em cima, ou seja, não é por não gostarem de mim ou não é por acharem que as aulas não são boas, ou posso dar más aulas, mas eles sentem-se, eles estão a ser bem enganados. Pronto, nivelação de conhecimentos, ou seja, tentar puxá-los para cima, mesmo os que estão mais atrás, portanto, aumentando as competências matemáticas, que também é um objetivo meu, que eles saiam das minhas cadeiras, não só saber engenharia de estruturas, mas também com melhores competências de cálculo, de abstração, de raciocínio abstrato, e também tento que eles desenvolvam autonomia de estudo, porque eles, na maior parte do curso, mais de metade do curso, passam em ambiente de ateliê. E, portanto, não é um ambiente que exija um estudo de pegar num manual complicado e desbastá-lo. Não é tem outro tipo de desafios que não são nada fáceis, e eu, como tenho esse contacto com essa parte, também percebo a linguagem dos professores de projeto, mas não é fácil mas não puxa por isto. Não lhes dizem, olha, este é o manual, perceba isto, traga as dificuldades. É uma coisa muito mais oral. Nós temos, o curso tem 45 vagas, ou 50 vagas, não tenho certeza, e eu no ano em que fiz este trabalho, esta apresentação foi baseada no meu relatório para uma candidatura a um prémio pedagógico do ISCTE, e portanto aqui é o ano de 2015-16, tínhamos 93 alunos, ou seja, quase o dobro dos alunos que é suposto termos. Portanto, aqui uma distribuição masculino e feminino bastante equilibrada, portanto aqui os alunos que é suposto lá estarem, e depois os restantes alunos, um Erasmus, e destes todos tivemos 29 desistiram, ou seja, destes 90,
um terço praticamente não apareceu, ou porque já estavam no 4º ano e deixaram a face isto para o ano, ou por várias razões, e alguns mesmo dos do 1º ano desapareceram, não foram elementos de avaliação. Portanto, os objetivos neste ano eram estes que eu tinha atrás, elevar as competências numéricas. Para isto, o que fiz foi desenvolvermos umas aulas de competências numéricas, aulas extra, que oferecemos, optativas, promover um estudo regular e autónomo, e aquilo que fizemos foi preparar uns mini-testes online. Também aqui preparámos vídeos de e-learning para acompanhar os testes online, ou seja, para eles poderem preparar os testes, fizemos estes vídeos que ao mesmo tempo permitiam este nivelamento de conhecimento, ou seja, aqueles que numa exposição em aula não são capazes de acompanhar, mas também já têm vergonha de perguntar, e então com um teste, com um vídeo à frente, eles podem pôr para trás, pôr para a frente, podem parar, e isso eles disseram que os ajudava muito. E depois, para promover a ligação à realidade, à materialidade dos problemas estruturais, esta construção de modelos. E, portanto, é uma coisa que eu gosto muito nisto, porque há uma guerra, não sei se nas universidades, mas também é uma guerra transversal, nesta altura de grande evolução tecnológica, que é as tecnologias e o analógico e o digital. Não é? E aqui nós temos as duas coisas. Temos o e-learning, os vídeos na plataforma de e-learning, temos os mini-testes online, que se autocorrigem, correção automática, mas depois também temos a parte da construção de modelos estruturais com cola, com x-ato. Estas aulas de competências numéricas oferecemos optativas a quem quisesse aderir. Foram durante as 6 primeiras semanas de aulas, 3 horas por semana, e basicamente o que fui ver o programa das cadeiras de estruturas e fui perguntar aos colegas também de outras cadeiras, de física das construções, da parte técnica, o que é que eles precisavam que os alunos soubessem. Por exemplo, eu não preciso que os alunos saibam logaritmos exponenciais, mas para cálculo de resistências térmicas de paredes, isso é preciso. E, portanto, juntar mais ou menos tudo o que eles precisavam saber e que eu percebo que não saibam. Sistemas de equações lineares, sempre só pelo método da substituição, relembrar o cálculo com frações, com muito pouco formalismo, ou seja, sem formalismo nenhum. Não lhes fui dizer que isto são números racionais, estes são naturais e estes são irracionais, não. Foi ensinar como é que se calculam frações, dado de uma perspectiva completamente utilitária. Isto não serve para se aprender matemática, serve para se ter uma competência numérica. E agora à cadeira, estas aulas estão a ser dadas por uma colega de matemática, eu tento lhe incutir isto, mas percebo que ela tem uma dificuldade e aparece lá, estamos a discutir o programa, e aparece lá o R, e o N, e o Q, duas coisas, e esta parte, não. Mas pronto, eu percebo que aquilo seja difícil. Tal como para mim é difícil ensinar estruturas sem pôr lá as fórmulas essenciais, mas se calhar se vier um arquiteto que sabe muito de estruturas, diz rapa as fórmulas todas e ensina estruturas sem aquilo, e eu acho mal também. Pronto, o público-alvo eram voluntários, foram compelidos, ou seja, eu tentei assustá-los o máximo possível, dizer isto é mesmo preciso, isto não é mentira, ou seja, falar com os alunos do 1º ano e dizer vão haver estas aulas opcionais, não pagam nada para assistir, isto teve que ser negociado com o pedido à reitoria e a escola, portanto, suportou os custos. Não há, portanto, é uma cadeira optativa, mas é uma cadeira fora do programa, tradicionalmente os alunos teriam que se inscrever e pagar uma taxa para assistir. Aliás, neste ano fui eu que dei as aulas completamente ad hoc, reservei salas e preparei. Nos anos seguintes a reitoria tem estado a suportar isto. Para todos os alunos com dificuldades em matemática, os tópicos já os falei aqui, as potências de 10, que nós utilizamos muito, porque tratamos com números muito grandes e números muito pequenos. As deformações de uma estrutura são décimas de milímetro, e as tensões que nós temos nos materiais são megapascais, portanto vamos do 10 à nona, ou 10 à sexta, até ao 10 a menos 5, e portanto sem potências de 10, sem haver alguma habilidade com isto. A trigonometria, obviamente, e depois a manipulação de expressões não só para resolver exercícios, mas também para perceber algumas demonstrações. Pronto. As aulas foram anunciadas na primeira semana de aulas e começaram na segunda. E decorreram durante 6 semanas. Tivemos algum abandono, houve pessoas que disseram, não, isto afinal não é para mim, queres que seja isto. Houve outros que aquilo estava a correr bem, mas depois, quando começaram a apertar os outros trabalhos, deixaram de manter, mas há um grupo que todos os anos, 3 anos em que isto tem funcionado, são de mais ou menos 9, 10 em 50, ou seja, eu diria que dos 20 que precisam mesmo daquilo, metade
vai assistir. Isto também me liberta a mim, quando estou a dar as aulas de estruturas, de lhes dizer, quando estou a fazer uma demonstração no quadro, e eles dizem, professor, mas e o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aí? E eu, você passou para o outro lado, mas passou para o outro lado. Eu, isso foi nas aulas de competências numéricas, portanto, também digo, quem apareceu, apareceu, quem não apareceu, aparecesse. Agora, já tenho que os tratar como adultos. E realmente viu-se aqui uma melhoria, viu-se das conversas, viu-se uma melhoria da confiança dos alunos. Sentiram-se menos atropelados quando chegaram às aulas de estruturas. O segundo item foi, que eu acho que foi o mais trabalhoso e do meu ponto de vista mais inovador, porque também foi pensado e também discutido, foi dividir a cadeira, esta cadeira de estrutura 2 em ciclos, em 3 ciclos de 3 aulas. E, portanto, de uma aula, que eu diria as aulas destas cadeiras são teórico-práticas, com grupos de 20-25 alunos, e, portanto, temos uma aula teórica em que se explica a matéria. Nesta aula, a explicação da matéria é sempre a resolver um exercício. Tento sempre resolver exercícios, fazer uma coisa que não se faz, que é resolver exercícios logo com valores. Ou seja, não estou a fazer exercícios no quadro em que a distância é L e a carga é P, como se faria, porque eu sei que isso causa uma confusão tremenda. Eles já se perdem, porque está ali uma fórmula e só está lá o L e o P, vezes ao cubo e não sei mais, eles já não sabem. Tem que ser 10 e 15 para eles conseguirem acompanhar. De vez em quando meto lá um bocadinho mais de abstração, mas esta aula teórica acaba por não ser tão teórica. Como? 90 minutos. Depois faço uma aula prática de resolução de um exercício prático e depois dou-lhes exercícios para eles resolverem para casa e depois tenho preparado na semana seguinte, em vez de dar a aula, dou-lhes liberto um vídeo na plataforma de e-learning, que hoje a seguir vou mostrar, e eles têm um mini-teste online. E este mini-teste são 3 perguntas simples, em que eles podem responder tantas vezes quanto quiserem. Portanto, se eles quiserem fazer o teste 40 vezes até acertarem a pergunta, nas respostas, podem fazê-lo. Portanto, só não acerta ali quem não quiser, nem que vá copiar. E confesso que isto aqui dá muito trabalho a preparar as primeiras vezes. Também o trabalho pode ser transferido para o verão, em que há menos tempo, em que há menos tempo de aulas e há mais tempo disponível, isso também é bom. Mas eu também tenho a preocupação de, como faço o ensino e a parte de investigação, se eu consigo aqui ganhar com estas aulas em que não dou, estas semanas em que não dou aulas, ganho umas horas livres, também benefício disso. Também isto vejo que isto aqui também há aqui um benefício próprio a médio prazo, ao fim de 2 anos, este investimento nos vídeos está amortizado, também não preciso de inventar vídeos novos todos os anos, embora tenha vindo a melhorar alguns deles. E os mini-testes online também dão algum trabalho a parametrizar, mas na prática eles corrigem-se sozinhos. Eu digo qual é a solução, qual é o range, se a solução é 15, eu dou entre 13 e 17, a resposta está certa. Mas neste tipo de problemas, a solução tanto só pode ser 15 como pode ser 15.000. É impossível acertar aquilo que tentativa e erro. Pronto, como é que faço as gravações de aulas? Alguns dos auditórios do ISCTE receberam capacidade de gravação de aulas e, portanto, neste auditório específico está aqui este ecrã que está aqui, não tenho a certeza que seja neste, penso que é neste. Este ecrã aqui é um ecrã tátil, onde eu posso desenhar, e o que eu desenho, aliás, não posso desenhar no quadro, o que desenho aparece aqui ao mesmo tempo, e se eu pedir, basta mandar um e-mail, é gravado o que eu estou a escrever aqui. Há microfones, tanto de lapela como microfones multidirecionais que escolhem, se eu puser aqui em cima e se uma pessoa estiver a falar ali, ele vai captar melhor o som daquela zona, portanto serve para o público fazer perguntas. E depois tem aqui uma câmara, que está aqui ao projetor, tem aqui uma câmara que também roda, que também que normalmente não está lá ninguém durante a aula toda a rodar a câmara para a frente e para trás, mas que filma o púlpito, normalmente está a filmar o púlpito. E portanto posso gravar exercícios, aulas, tanto posso pedir para gravar em uma aula, como posso gravar exercícios. Neste caso eu experimentei com a gravação de exercícios. Depois
foi-me proposto, depois de eu pedir isto, e em conversa com os responsáveis pelas gravações e pelo audiovisual, eles disseram que eu também podia gravar exercícios no meu gabinete, utilizando este tablet, é um tablet que é muito utilizado pelas pessoas de belas artes, é um cinetico, neste caso é um Wacom, o que não é barato, funciona por cerca de 1000 euros, eu tenho utilizado imenso e permite-me, em vez de ter que reservar um auditório para ir para lá gravar exercícios, posso fazer isto no meu gabinete com muito mais tempo. E posso parar, posso arrancar, posso voltar para trás. E, portanto, neste caso, instalaram o mesmo software que há nas salas de aulas, instalaram no portátil e eu posso fazer esta gravação e o upload é automático para a plataforma de e-learning. Portanto, eu gravo o exercício aqui, estou a falar para a webcam, utilizo um pequeno microfone de lapela meu para o som sair melhor, porque se eu estou a escrever no computador, ele grava mais as teclas do que o som, ou sobrepõe o som das teclas. E tenho uma grande vantagem em fazer os exercícios aqui, é que se eu for preparar exercícios no PowerPoint, com as fórmulas, com os desenhos, seria dias de trabalho para cada exercício. E eu aqui, com alguma preparação e com o tempo, isto vai-se ganhando o hábito, consigo gravar exercícios a falar e a escrever ao mesmo tempo, que é muito mais rápido. Para gravar um exercício de 1 hora, demora uma tarde, ou meia hora, demora uma tarde. Se eu estivesse a fazer o PowerPoint, com os desenhos e as setinhas e tudo, seriam dias e dias de trabalho e não me parece que a qualidade fosse melhor. Vai ser até uma exposição mais natural. E, portanto, como eu também tenho as duas componentes, ou as várias componentes de ser docente, dar aulas, a investigação e a gestão universitária, e ainda trabalhos posterior, todo o tempo que eu consigo poupar ou ganhar, eu uso. Depois temos estes exercícios, são passados para uma plataforma de e-learning, para a plataforma de e-learning, onde os alunos podem escolher o exercício que querem ver, fazem play e eu tenho acesso e vejo o exercício fica. Passar aqui. Portanto, o ecrã que eles veem é este, tem aqui o que está a ser gravado, o que está no quadro, que eu estou a escrever no ecrã, e veem ao mesmo tempo, isto é gravado na webcam, a minha imagem, e eu digo sempre aos alunos, vocês podem esconder a minha imagem, não precisam ter a minha fotografia ali a olhar para vocês. Mas da minha experiência é sempre, eu também faço bastantes cursos em e-learning e também faço bastantes reuniões por Skype. Nos primeiros 5 minutos é sempre bom ter a cara da pessoa e depois passado, quando já interiorizamos que aquela voz tem uma cara por trás, depois apaga-se e desconte-se, clica-se ali em cima e esconde-se. Esta plataforma tem algumas funcionalidades interessantes, por exemplo, do meu lado vejo quantas pessoas é que já viram o filme, average completion, quantos é que chegaram ao fim do filme, quantos é que o viram todos. Os filmes têm aproximadamente 25, 30 minutos, eu pensei que iam ser muito mais curtos, mas acabam por ser bastante longos. E vejo as zonas mais quentes, ou seja, os sítios onde eles andaram, foram mais tocados, e aqui, por exemplo, percebe-se, posso ir analisar, eles andaram a ver este ponto mais vezes, o que é isto aqui? Vou lá clicar no vídeo, isto é aos tantos minutos, foi esta explicação. Então isto se calhar não está bem explicado, ou se calhar percebo o que é que isto está a acontecer. E permite aos alunos também, eles não têm utilizado isso, permite também aos alunos deixarem notas referenciadas a um determinado ponto do vídeo. Ou seja, aos tantos minutos ele diz, professor, aqui não percebi a passagem. Então eu já recebi um mail de um aluno a dizer, professor, isto aqui não faz muito sentido esta conta, e eu fui lá ver, e realmente aquilo estava errado à conta, tinha-me enganado na conta, e depois deixei uma nota no vídeo, atenção, que aos 30 minutos eu enganei-me lá na conta, ainda não fui refazer essa parte. Um ponto fraco disto é que não tenho maneira do software pegar no vídeo e dizer, corta aqui, acrescenta este bocado. Que eu sei fazer noutras plataformas, mas neste software não funciona. E depois também tenho as estatísticas por cada vídeo, tenho estes relatórios por cada vídeo, quando é que as pessoas foram ver. Imagino, agora não tenho de cor, mas imagino que isto aqui terá sido antes dos mini-testes, dia 10 e dia 12 deve ter lançado, ao dia de descoberta americana, dia 12 e dia 13 devem ter sido a data antes do mini-teste, em que eles realmente, se eu ponho lá o vídeo, eles vão ver os vídeos antes do exame, mas se eu ponho os mini-testes, eles vão ver aquilo naquela altura. Mesmo sabendo que podem copiar o mini-teste pelo colega do lado, eles vão ver os vídeos. E depois consigo também ver quem é que viu os vídeos. Falta ligar isto, falta que o ISCTE faça a ligação dos vídeos aos sistemas de presenças. Ou
Porque nestas aulas nós temos um sistema de presenças com cartões nas salas de aulas, que é um cartão magnético, cartão bancário, e portanto nestas aulas de e-learning, que eu marco para a 1 da manhã, ou seja, as aulas estão no sistema, aparecem nos horários, eu digo, acho que ponho as aulas à 1 da manhã, que é porque eu aviso, eles recebem os meus, mas já assim vão esquecidos, eu digo, pá, não venham cá à 1 da manhã, que isto até está, por acaso está aberto, mas eu não estou cá. Está bem? Mas essas aulas têm 0 presenças. Eu depois ponho lá a aula por e-learning, presenças, e fica com 0 presenças. Isto depois tem algumas consequências não muito graves no meu sistema, na minha avaliação, porque tenho menos presenças nas aulas. Faltava que conseguirmos eu chegar aqui a este sistema e dizer, houve tantas pessoas a fazer o mini-teste ou a analisar o vídeo, e isto pode-se comprovar, se bem que eles podem deixar o vídeo a tocar e cozinhar, isso é o problema deles, mas isto não está ligado, ou seja, nós temos lá uma equipa informática ótima, mas a reitoria, quem se ocupa desta parte, ainda não deu esta instrução, o que iria dar alguma mais legitimidade à utilização deste tipo de aulas. Está em teoria, está, e a intenção está lá, mas depois estes pormenores práticos, eu penso que em todas as instituições isto está a demorar. Pronto, aqui vê-se o aspecto de um bocadinho do vídeo, e aqui vou só passar muito rapidamente um PowerPoint terminado. Depois eu resolvo isto no PowerPoint. Tenho um PowerPoint, isto aqui começa com os meus dados e explicar o que é e qual é o exercício, cálculo de esforços numa viga, tento arranjar umas imagens simpáticas. Esta imagem é do Galileu, quando ele abordou estes tipos de problemas. E, portanto, tenho o enunciado, tenho aqui, portanto, digo aqui, e aqui lá está aqui a tentativa, em vez de lhes dar logo os pauzinhos, ou seja, já um modelo 2D, um modelo 3D desenhado, e digo qual é, eles têm que fazer alguma interpretação, que não é muito difícil neste caso, mas pronto, temos aqui informação desenhada, aqui informação escrita, eles vão ter que produzir um modelo mental deles. Depois aqui faço uma pequena introdução. O que é abordado neste exercício? Quais são os tópicos, quais são os objetivos, ou seja, vocês no fim deste exercício devem ser capazes de fazer isto e isto, e depois digo, esta matéria está explicada no sítio tal deste livro, e isto aqui já são apontamentos meus, já são eu a desenhar, a riscar por cima, por alguma razão, resolvi dizer que era este livro aqui que seria o melhor. E então aqui depois digo qual é o método de resolução do exercício. Isto está tudo preparado no PowerPoint, mas isto é fácil de preparar, o que é difícil é desenhar no PowerPoint. E temos de fazer este primeiro passo, depois este segundo, este terceiro, este quarto. E isto, pronto, aqui quando estava a resolver, lá pus ali uma bola ali à volta. E nesta altura do vídeo eu faço uma pausa e digo, agora vão resolver o exercício. Façam pausa no vídeo, eu vou esperar aqui 5 segundos para vocês poderem fazer pausa, vocês vão resolver o exercício e não retomem o exercício, não venham ver o vídeo de novo, enquanto não acabarem o exercício, ou até encravarem. Quando encravarem no sítio qualquer, insistam um bocado e depois venham ver o vídeo. E quando desencravarem, passa esta expressão assim, mas acho que se percebe bem, quando desencravarem, voltem a fazer pausa e voltem ao papel e à caneta. Porque senão isto é mais um exercício em que o professor está no quadro, a andar para trás e para a frente, a resolver, eles estão a passar e a dizer, realmente isso faz imenso sentido, mas quando eu chego a casa, tudo mais. E, portanto, eu faço esta pedagogia sobre a aprendizagem. Não sei se eles seguem, porque não tenho forma de ver isso. E, portanto, aqui faço uns segundos de pausa, e para eles poderem encontrar o pause e não começarem a ver o resto, e então passa a resolução. E lá está aqui, da estrutura 3D já passei para uma 2D, e aqui já tenho então o modelo de barra, vou utilizar só o eixo da barra, as dimensões, as cargas, as dimensões, aqui já uma abstração, um nível de abstração ainda maior, e pronto, e a seguir começo a resolver, vou falando e vou resolvendo o exercício, e pronto, aqui percebe-se que isto é muito simples, está aqui, eu penso que já é a solução final, é resolver o sistema de 3 equações, a 3 incógnitas, nem sequer há substituição, nem sequer há nada, então resolvem-se todas sozinhas. E, portanto, depois faço mais umas considerações, aqui já não é a resolução do exercício, mas já é uma ligação com o mundo real. A viga e a fazer este tipo de formação já não é um problema que seja dado nesta altura da matéria, portanto, reparem, ia ter umas trações aqui em cima, ia ter compressões aqui em baixo, ia ter este problema, faço mais umas considerações e passo à segunda parte do exercício, e pronto, isto aqui vai continuando e estará aqui a solução final. E então os vídeos passam-se assim. Os mini-testes, neste caso estes mini-testes eu dava um enunciado e pedia que os mini-testes faço online, que são lançados ao mesmo tempo que o vídeo, portanto, nessa semana a aula e o estudo é ver o vídeo e resolver o mini-teste. Neste caso o mini-teste que eu lhes pedi era para eles fazerem upload de uma fotografia para o sistema de e-learning, o upload de uma fotografia
da folha onde está resolvido. Agora já estou a fazer tudo resolvido, só peço a solução final, para poupar tempo. Mais uma vez, se eles quiserem copiar a folha do colega, copiam. Neste momento só precisam de copiar, se quiserem copiar, só precisam de copiar o número. Tem lá os grupos de Facebook deles, e os chats da turma, e já vai lá, eu que tenho a certeza, porque consigo depois ver isso, que vai lá alguém às 2 horas antes ou ao meio do dia, o primeiro a resolver, chega lá e diz, olha, a primeira linha é 50, a segunda é menos 37 e a terceira é 45. E eu consigo ver isso, porque eu depois quando vejo as submissões, neste caso não consigo, porque eles só faziam a submissão do PDF ou da fotografia. E eu dou a nota diretamente aqui. Portanto, tenho aqui o PDF, vejo aqui no painel, isto é o e-learning, o nosso é o Blackboard, a nossa plataforma de e-learning, e dou logo a nota diretamente aqui, não tenho que lidar depois com as pautas e com isso tudo. Que é, neste momento já uso o sistema em que eles fazem as tentativas, consigo parametrizar para escolher os valores. Tenho aqui a introdução ao problema, em que lhes digo, não usem isto, tentem resolver o exercício, porque depois no teste final tem nota mínima, e portanto, se copiam aqui não estão a ajudar ninguém, estão a puxar para cima um bocadinho a vossa nota, se conseguirem passar o teste. Eu explico-lhes isto aqui, um bocado para os picar um bocadinho. E portanto aqui temos o exemplo do mini-teste, um problema semelhante com aquele, semelhante um bocadinho mais complexo com aquele outro problema. O outro problema que eu dei no vídeo será o que eu resolveria na sala de aula, será o mais simples possível. Normalmente tenho o mais simples e o mais complicado. Neste momento estou a fazer já 2 níveis de problemas para eles verem. E depois eles põem a solução, neste caso põem aqui a solução, gravam e passam à frente. Quando eu chego ao fim, tenho não só as notas, eles próprios veem qual foi a nota que tiveram, e tenho feedback. Neste caso, isto já é o feedback. Eles já disseram que esta questão que se enganou. Este já diz aqui. Se esta questão não respondeu, isto já é a solução. Ou o seu ecrã que eles veem no final. Esta questão você deixou em branco, esta respondeu e estava mal. O feedback não é muito evidente, mas consegue-se perceber. Eles podem ir fazer outra vez. E eu consigo ver depois, para cada aluno, quantas tentativas é que ele fez, qual foi a nota que ele teve, as horas é que ele fez cada tentativa e qual foi a nota que ele teve. E, portanto, eu consigo ver, e vou durante o fim de semana, vou lá espreitando, e vou vendo que já há gente a tentar, e vejo que há gente com o mini-teste aberto. Eles podem ter aquilo mini-teste aberto o fim de semana todo. E também consigo ver que há uns que ao domingo, às 11h45, chegam lá e põem a resposta certa, enquanto que houve uns que puseram 5 respostas durante o fim de semana, porque resolveram a primeira pergunta e depois já acertaram, depois a segunda não conseguiram, tentaram, depois vê-se que aquilo houve ali um processo, andaram ali a tarde toda, e depois há uns que vão diretos, ou são muito inteligentes e muito confiantes, ou então lá receberam uma tal mensagem pelo Facebook, mas eu já conto com isso. A ideia é que eu já conto com isso e, portanto, a responsabilidade é deles. Finalmente, os trabalhos, a terceira componente, que é a mais antiga, que já faço há vários anos, é esta questão dos trabalhos práticos. E aqui o que tentamos fazer é a ligação à realidade. E então, para cada tópico, para cada cadeira, por exemplo, nesta cadeira Estruturas 2, trabalhamos estas estruturas feitas são estruturas treliçadas, feitas com triângulos, em que se calculam, basicamente, utilizando equilíbrios de nós de forças no espaço. Portanto, sistemas de equações, de 2 equações em cada nó, e, portanto, é um método que quem tiver um bocadinho de agilidade no cálculo percebe aquilo rapidamente, percebe a mecânica e aquilo pode ser uma coisa muito abstrata. E então hoje um problema prático que vai mudando de ano para ano. Aqui eu peço que eles construam uma ponte treliçada com um vão, ou seja, que se apoie em 2 mesas, 2 cadeiras, afastadas de 1 metro, e tem que suportar um pacote de leite de 1 litro, semelhante ao da imagem abaixo. Tenho aqui um pacote de leite Continente ou Mimosa. Pousado na posição vertical, ou seja, eu digo exatamente que é aquilo que o pacote esteja nesta posição, para todos terem que suportar um pacote de leite do mesmo massa. No ano anterior, por exemplo, noutros anos, eu disse o vão é à escolha e têm que suportar um pacote de leite também. Ou seja, neste caso, as restrições eram mais fechadas. Noutros anos, digo, o vão é de 1,5 metro e ganha quem conseguir suportar mais peso. E aí será um concurso, uma competição entre eles. Vou mudando os parâmetros, que é para não haver repetições, para eles não se habituarem. Uma solução que funciona bem é esta. Vou inventar. Depois tenho aqui algumas regras e explico como é que vai ser o ensaio e eles têm que construir a tal ponto, neste caso de esparguete. É um tipo de trabalho que se faz em imensas universidades, em cursos, principalmente de engenharia, de arquitetura, não tanto, mas já vai haver. Neste trabalho, eu agora salto, é a cadeira seguinte, em que trabalhamos a flexão de barras, e então aqui o que lhes peço é para fazerem vigas
que vão de cartão, têm que ser materiais baratos, e neste caso eles estão habituados a trabalhar com cartão, por causa das maquetes, e vigas em cartão, o vão é à escolha, ou seja, a distância entre apoios é à escolha, depois levamos cadeiras para o pátio, e eu passeio, eles põem as vigas todas umas a seguir às outras, e eu tenho que passear, digo-lhes, eu estou a pesar mais ou menos 68 kg, vejam lá, eu vou ter que passear por cima das vigas todas, e eu arrisco ali uma queda, mas nunca caí, a passear por cima das vigas todas, e aqui a avaliação é qualitativa. Eu olho para a viga, isto parece-me eficiente, ou não? Pronto, e depois, claro, é uma festa para eles, acham entusiasmo-se de fazer isto, e sentem-se. Vamos ver se aqui a cara deles é a cara do grupo em cima, claro, esta viga aguentou, poderia ter sido muito mais barata, porque aguentou com o peso dos 3 lá em cima, e ver se estão satisfeitos. Depois vem-me explicar, professor, alguns grupos muito entusiasmados, e dizem, depois que no fim desfazem as vigas todas, e depois vem-me explicar, esta viga, por acaso, foi cortada a laser, portanto, em vez de eles utilizam máquinas de laser que fazem cortes com muita precisão, que é desenhado no computador, portanto, estes com sistemas de encaixe, então vem mostrar, professor, nós fizemos esta laser, encaixa assim, não sei o que mais, vê-se que há ali um orgulho em construir qualquer coisa, e depois sentem que é qualquer coisa de objetiva, que funciona. Eu agora, se os meus colegas de projeto, assim, não é para impressionar o professor de projeto, isto é uma coisa que funciona, passa-se lá por cima, eles sentem-se muito... em inglês, empowered por fazerem isto, e é ótimo. Pronto, este aqui já se refere aos trabalhos das tais pontes de esparguete, e, por exemplo, neste caso a ponte não é exatamente uma ponte treliçada, eles já fugiram, não se percebe que não perceberam bem o conceito, que eram as pontes, como as pontes de comboio que nós vemos. Fazem um arco, tem aqui umas treliças, não era bem, mas a ponte é ultra sólida. Percebem, lidam com as limitações do material, os fios de esparguete em 12 cm não chegavam cá em cima, então eles metem uma subestrutura aqui em cima, vê-se que há aqui um desenhar de soluções e com preocupações estéticas, porque as pontes realmente algumas delas são surpreendentemente bonitas e outras são forte e feio para ganhar o concurso. Há as duas abordagens. E, portanto, neste dia, já tenho feito este concurso há vários anos, estes miúdos já estão a trabalhar há 2 ou 3 anos, acho que esteve de 2011, e tem histórias. Este daqui é cantor, por exemplo, deixou a arquitetura, é cantor, é de estar nos ídolos. Esta rapariga andou nos Arquitetos Sem Fronteiras a trabalhar no Nepal, portanto, isto é a gente que já anda por aí fora, e vê-se aqui eles próprios a ensaiarem as estruturas que aguentam. Eu fiquei muito surpreendido quando é que elas aguentam, quando é que eles podiam bater-se com muitos cursos que há por aí fora. Vê-se o auditório, percebe-se aqui já com as pontes, um auditório cheio de gente, com as 2 turmas, e há entusiasmo também neste concurso, espalha-se esparguete por todo o lado, os pesos caem no chão, há salvas de palmas, e é uma maneira de uma coisa que deixa memórias muito positivas. Aqui uma ponte espetacular, que a rapariga não queria saber se isto aguentava ou não, mas só queria que a ponte fosse bonita, e a ponte era lindíssima, que foram dias e dias de trabalho, só pelo prazer de fazer quase uma escultura em forma de ponte, e aguentou o mínimo possível. Eu estava cheio de pena que aquilo não aguentasse o mínimo, porque aquilo tem um mínimo, e a partir daí, quem aguentar mais leva 20, e depois os outros levam, faço ali uma modulação, para aquilo não ser um bocadinho não linear, e entre o 12 e o 20 toda a gente cumpre o mínimo. Ninguém fica com menos de 12. E há uns que apontam aquilo para o 12, também completamente. Isto vai demorar uma tarde a fazer e já está. E outros que se aplicam e andam ali em competição interna e não deixam os outros ver as pontes. E acho que isto também é uma coisa saudável, sem agressividade, mas puxa bastante por eles. Aqui os pesos, portanto, isto vê-se aqui uma série de pesos, umas dezenas de quilos em alguns casos. E o exemplo da tal ponte aqui, treliçada, forte e feia, e que aguentou umas dezenas de quilos. E depois, durante estes ensaios, eu vou fotografando e filmando e percebem-se, e acabamos por utilizar, por às vezes conseguir congelar aqui um fenómeno muito mais complexo que eles vão abordar no ano seguinte, da instabilidade de barras. Esta é uma barra que está a sofrer instabilidade que nós vamos sofrer no ano seguinte. Eu ali vou parar, não ponha mais peso, vamos ver isto. Olha que a ponte está a torcer por este lado, o que é que vos parece que vai acontecer aqui? Portanto, acaba por ser uma aula prática enquanto fazemos os ensaios. Aqui só, bastante entusiasmo, e depois eles fazem um relatório, a posteriori, um relatório pós-mortem, e então analisam, dizem, a nossa ponte construímos-la assim, usam as fotografias deles ou as minhas, relatam aqui a primeira experiência, às vezes fazem várias iterações, e a primeira correu assim, e nós partimos, não aguentou, e depois fomos reforçar isto,
fizemos algumas contas. As várias fases relatam as várias fases, portanto, o que eu quero é que eles tenham aqui um olhar crítico e que reflitam os conhecimentos da cadeira aqui. Alguns fazem relatórios muito fracos, só para despachar, também para cumprir o mínimo, mas outros vê-se e vão buscar softwares de cálculo de estruturas na net para calcular a estrutura que eles não foram capazes. Alguns vê-se que vão pedir ajuda a colegas ou a pais ou que sabem de cálculo estrutural. E depois outros fazem outras coisas engraçadas, que é mostrar o processo de construção e até os truques que utilizaram para construir as tais pontes. E, portanto, isto aqui também é estruturas, também ensino estruturas, estes aspectos construtivos, é uma coisa importante, por exemplo, nas estruturas metálicas, estes aspectos, como é que se montam as coisas. É fácil desenhá-las, finalizá-las, mas para as montar, mais umas fotografias, relatórios. Depois este tipo é o tipo de consideração que eu quero que eles façam. Se a nossa ponte tivesse sido por barras mais curtas, teria sido mais fácil garantir a segurança da distribuição de forças. Pronto, e depois reconhecem que os nossos nós, as junções entre as barras, não tinham boa qualidade, e é um problema, um caso crítico também nas estruturas, e portanto, apesar da cadeira ser de primeiro ano, já estão aqui com conceitos muito mais avançados, a que chegaram por eles próprios, ou através das discussões comigo, e isto é difícil conseguir isto num problema clássico, numa aula clássica. Aqui os problemas, já também a análise pós-mortem deles, a ponta deles, esta não ficou muito partida, mas teve aqui um desvio e caiu para baixo. Quais foram os resultados principais? E eu aqui fiz questão de, neste semestre, de manter a avaliação final igual. Ou seja, a avaliação final, temos o exame, mas temos um teste final. Eu tento que os alunos façam a avaliação contínua e depois o teste final, que não tem um peso muito grande na nota, mas tem classificação mínima de 9,5. Já foi 8, entretanto já puxei para 9,5. Isso. Quando se sentam à frente do problema individualmente, tem que ter 9,5. E o que vejo aqui é o que acontecia era que as pessoas iam desistindo da cadeira ao longo do semestre, apareciam nas aulas, mas chegavam ao teste e basicamente até para mim era frustrante porque eu tinha 80 testes para corrigir e passavam 10, e eu disse, bolas, mais... Eu tinha que lhes dar nota, a vontade era de pegar num teste e dizer, tu não passas, ou seja, o teste era um muro onde eles batiam e depois percebiam, olha, afinal tenho que estudar isto para ir ao exame. E o que aconteceu aqui é que eu continuei com o teste final, quando fiz estas alterações, e é que a classificação média do teste passou de 6,5 para 9,9. Ou seja, percebe-se, eles chegaram ao teste muito mais bem preparados. Em vez de só em janeiro, na época de exames, é que foram estudar para isto, foram estudando ao longo do semestre. Isso foram os mini-testes e os vídeos. Pronto, o rácio de aprovação também subiu. E depois percebeu-se que os alunos menos bem preparados realmente conseguiam acompanhar melhor as aulas. Isso teve a ver com as competências numéricas. E, portanto, percebi aqui também que utilizaram de forma regular os recursos de estudo, neste caso os vídeos. Há aqui se deixa um sabor agridoce, porque eu também acho que o ensino, que o estudo com recurso a livros, ter um livro, ter um manual à frente, é uma coisa importante. Ter um site que explica este bocadinho, um vídeo de YouTube que explica este bocadinho. Eu não sei como é que vai ser o ensino no futuro, espero não estar a contribuir para acabar com certo tipo de competências. Eu não sei, os livros acabaram com a tradição das histórias orais, ou a contribuir. Eu imagino que os gregos, em 500 a.C., quando viam livros por todo o lado, ficavam extremamente chateados porque os avós deles tinham decorado a Odisseia. E a Odisseia sobreviveu durante 200 anos por pessoas que a decoravam e a diziam. Quando viram aquele escritório, pronto, isto acabou-se. E eu não sei se isto não estará a acontecer, e é tudo vídeos. E eu já sou um expert a ver, eu próprio sou um expert a ver vídeos. Sei quando é que ponho aquilo a tocar em 2 vezes. Há vídeos em que eu ponho, em que eu estou a aprender o software, depois eu ponho aquilo a tocar em 2 vezes a velocidade e depois paro e já sei, realmente já tenho skills, que até para aprender em vídeos é preciso selecioná-los, mas não sei se não estou a contribuir também para acabar com não interessa se a escrita é no papel ou se é no iPad, mas isto também talvez esteja a desaparecer, mas vamos vendo. Pronto, e realmente houve aqui esta aprendizagem mais colaborativa, porque eles vinham trazer, eles colaboravam uns com os outros nos testes. E eles diziam, professor, nós sentámos aí, viemos para aí no sábado e fizemos o teste. Viemos aí sábado à tarde e eu disse, ótimo, se sentaram, chegaram à solução em conjunto, um contribuiu mais, outro contribuiu menos. No fim, há o teste individual, e aí é mesmo individual, pelo menos eu faço tudo para que seja individual.
E acabando, pronto, há aqui uma questão que é, eu quero reutilizar estes recursos. Por um lado, esta experiência, eu concorri depois aos prémios pedagógicos e fiquei em segundo lugar, e portanto isto vai só vir de falar um bocadinho, mas depois os outros colegas, curiosamente lá de matemática, os colegas de matemática da Escola de Tecnologias, já estão a aplicar, ou já estavam na altura, e eu depois expliquei-lhes como é que isto funcionava, e é muito mais fácil ser um colega a explicar como é que aquilo funciona e como é que faz, do que ser um funcionário da multimédia. Eu realmente já sei os truques, já sei, eles sabem como é que aquilo funciona, mas eu sei como é que funciona mais os truques. E então tem-se estado a espalhar noutras cadeiras estes conhecimentos, menos do que se desejaria, na minha opinião, mas já se gravam palestras de convidados, às vezes consegue-se um convidado fantástico que vá lá ao Isqueté a falar de uma coisa qualquer e ele nunca mais lá vai. Se vai lá o Cisa Vieira, por exemplo, falar de arquitetura, ou se vai lá um arquiteto estrangeiro, há que gravar, pode-se gravar aquilo e voltar a retomar mais tarde. Eu insisto com os meus colegas, isso já se começou a fazer e já há esse arquivo, vamos lá ver se depois é utilizado. Pronto, os testes online também são reutilizáveis, a estrutura dos testes é reutilizável e os testes de um ano eu passo-os para o ano seguinte como exercícios para praticarem. E eles gostam disso, gostam daquela coisinha, em vez de irem ver ao fim se a solução está certa no fim, o computador põe uma luz vermelha e dá-lhes mais satisfação de conseguir. Pronto. Aqui depois vou deixar o PowerPoint, porque não vou aqui a ler os minutos todos. E termino aqui com a imagem dos alunos satisfeitos. Esta experiência não resolveu todos os problemas das cadeiras. Continuo a ter alunos de quinto ano a fazer isto em época especial, para acabar em curso, e alunos no fim do terceiro ano, no fim da licenciatura, no fim do terceiro ano também continuo a ter muitos alunos que só nessa altura é que vêm a resolver o problema, mas eu acho que vamos dando passos, temos vindo a dar passos e a contaminar um pouco o resto da universidade com estas experiências. E termino, se tiverem alguma questão, estou disponível.